Lucas, capítulo 11, versículos 1 ao 4. Eu quero falar com vocês nesta noite sobre este tema. Senhor, nos ensine a orar. Eu não poderia começar esta meditação se todos nós, de coração, não pronunciássemos a Jesus, ao Pai, que nos ensinasse a orar. Você pode ler o título desta meditação e dizer a Ele, de coração? Em Lucas capítulo 11, versículos 1 ao 4, está escrito o seguinte. Mas eu não poderia iniciar as escrituras. Bom, vamos ler. Um dia, Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. Amém. Antes de qualquer coisa, eu queria demonstrar a todas vocês mulheres o meu desejo de felicidade e bênçãos divinas sobre as suas vidas, nesse dia tão especial dedicado a vocês, no Dia Internacional da Mulher. Que Deus possa estar sempre ao seu lado, fazendo com que você seja uma boa filha, uma boa estudante, uma boa noiva, esposa, mãe, uma grande mulher, uma serva de Deus. Que Deus abençoe muito vocês, em nome de Jesus. Parabéns. Não há como duvidar da importância da oração no cristianismo. Não existiria cristianismo sem oração, naturalmente. Mas há aqueles que vivem se preocupando com o tempo que deve ser gasto a orar, para orar. Quanto tempo nós devemos gastar em um momento de oração? Meia hora? 1 hora? 2? E na quantidade de palavras? O que nós devemos dizer para Deus? Existem aqueles que vivem correndo atrás de outras pessoas que orem por eles. Porque eles mesmos não oram. Eles vão atrás de pessoas que possam orar pelos seus problemas. Existem outros que pensam que oram, mas na verdade estão simplesmente praticando um ato de religiosidade, sem nenhuma essência. Um ato simplista de religiosidade, sem conteúdo. A oração, ela deve ser eficaz pela sua qualidade. Quando nós oramos,
a oração deve ser eficaz, porque ela tem qualidade. Então, tempo, palavras, emoções, também são importantes dentro da oração, do momento da oração, desde que todas as atitudes sejam ou estejam fundamentadas na palavra de Deus. Porque tanto a oração como a palavra de Deus são inseparáveis. É na palavra de Deus que nós encontramos todo o ensinamento para a vida cristã e para as coisas que Deus nos pede. Os discípulos, como nós vimos, fizeram um pedido a Jesus. Eles disseram: Senhor, nos ensine a orar. Quando eu penso na oração, eu fico pensando, o que nós devemos orar? Quanto tempo devemos gastar naquele momento? Algumas pessoas dizem, oração, ela é volumosa. Outros dizem, não, tem que ter gritos, voz alta. Outros dizem, oração verdadeira é silenciosa. Outros dizem, a oração tem que ter agito. A pessoa tem que se emocionar ao máximo. Para que as pessoas olhem e vejam, ó Senhor, em nome de Jesus. Jonathan Edwards foi um pregador que parecia que ele não respeitava pontos e nem vírgula. Ele tinha um óculos que tinha quase 2 centímetros de espessura. Ele lia os seus manuscritos e Deus abençoava a sua palavra, porque ele as regava com oração. A sua vida estava na presença de Deus. E nunca se soube que ele deu um berro. Outros oraram, levantaram suas vozes e Deus os abençoou. Onde está a realidade? O que é certo e o que é errado? Para nós descobrirmos isso, nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Porque, como eu disse, a palavra de Deus é que nos ensina tudo sobre a nossa vida cristã. Neste texto que nós lemos, e se Deus permitir, pretendo continuar domingo que vem, porque esse assunto sobre oração é muito mal entendido. Nós temos aí o contexto para o pedido da oração, que está no versículo 1. O contexto diz que Jesus estava num certo dia orando. E os discípulos viram e pediram que ele os ensinasse a orar. Em segundo lugar, quero falar sobre o conteúdo da oração. Como Jesus os ensinou a orar. Jesus não ensinou aqui nenhum Pai Nosso. Porque o texto se apresenta um tanto diferente de Mateus. Mas eu escolhi o texto de Lucas por ele ser mais completo. Acerca deste ensinamento, cronologicamente falando. Todo o contexto deste ensinamento de Jesus está aqui, em Lucas. Então, quando eu penso que os discípulos viram Jesus orando, e eles pediram a ele que os ensinasse a orar,
Que visão eles tiveram? Eles tiveram a visão que nós devemos ter sobre a oração. Que a verdadeira oração vem da visão que temos de quão grande é a nossa necessidade e de quão grande, quão puro, santo e poderoso é o nosso Deus. Então vamos lá. O contexto. O modo como Jesus orava despertou o interesse dos discípulos pela oração. Um dia Jesus estava orando num certo lugar, o versículo 1. O que ele estava fazendo? Orando. Onde? O que você entende por num certo lugar? Um lugar que ninguém passava, que ninguém sabe onde é. Isso é muito importante. Aí diz o texto que quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar. Quando eu vejo esta expressão, um de seus discípulos pediu, eu penso que um deles tomou à frente. Eles devem ter ficado olhando Jesus ali orando. E eles comentaram uns com os outros: olha que coisa. Como ele consegue? Vamos falar para ele? Eu não vou não. Eu também não. Alguém tem que ir. Vai você. Eu não. Vai você. Eu vou. Então vai lá e nos represente. Senhor, nos ensine a orar. Por que essa pergunta? Todos nós sofremos da mesma deficiência daqueles discípulos. A dificuldade de orar. Você pensa que não tem dificuldade, mas eu vou mostrar que você tem. Todos nós conhecemos o que aconteceu no jardim do Getsêmani. Quando Jesus estava suplicando a Deus, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus nunca determinou nada. E vocês vão aprender isso já já. Então, depois de orar, em Lucas 22, 45 e 46, depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou como? Dormindo. Os grifos são meus. Pois a tristeza deles era muito grande. Por que eles estavam dormindo? Porque estavam tristes. Essa tristeza tem a ver com depressão. Eles estavam deprimidos. E o conselho que se dá para uma pessoa deprimida é: vá dormir. Ou não é? Vá descansar. E então Jesus disse: por que vocês estão dormindo? Olha a proposta dele. Levantem-se e orem para que não sejam tentados.
Jesus não tinha muito de psicologia, mas ele tinha muito da palavra de Deus. Ele conhecia realmente qual era a necessidade das pessoas. Às vezes nós achamos que, saindo uma semana, nós vamos melhorar, mas não vamos. Outras vezes melhoramos. Tudo depende de como Deus nos orienta. Mas Deus está dizendo, escute aqui. Eu vou dar uma ordem, e a razão para esta ordem é esta. Para que vocês não sejam tentados, levantem-se e orem. Lembre-se que Jesus já havia ensinado a eles como deveriam orar. Mas no momento do aperto, da pressão, eles não praticaram. Se eles aprenderam a orar como Jesus ensinou e não conseguiram praticar, como estas pessoas que fazem corrente após corrente, que nunca aprendem sobre o conteúdo da oração, como eles poderão orar sozinhos? Não é à toa que muitas igrejas se aproveitam e cobram. Fazem as pessoas pagarem para receber orações. Muitos líderes cobram e cobram caro para que as pessoas recebam orações salvadoras, mirabolantes. E que eu expliquei a você que nem sempre Deus quer libertar, como alguns ensinam. Deus sempre quer libertar. Mentira! Nós aprendemos isto com Paulo. Não se enganem. Os discípulos estavam no momento de pressão e não conseguiram orar por 1 hora. E nós sabemos quão difícil é orar 3 minutos. Se eu pedir agora aqui, vamos todos orar 3 minutos. Eu vou perceber que depois de 1 minuto e meio as pessoas não têm mais palavras. E a mente começa a vagar. E o que nós chamamos de oração nada mais é do que pedidos exagerados para que Deus atenda às nossas necessidades físicas, materiais, emocionais. Nós lemos na Bíblia que Jesus tinha o hábito de orar sozinho. Ele ficava sozinho orando. Às vezes até ele passava noites em oração. Mas a pergunta que eu faço a mim mesmo é: onde ele encontrava tantas palavras para falar a Deus numa noite inteira, em 1 hora? O que muitos não entendem sobre oração é que a oração tem uma função reveladora. Quando nós vamos orar, nós temos que estar na expectativa de que a oração não só revela mais de Deus a nós, como também mais de nós e da nossa relação com Ele. Então, na nossa oração, eu descubro sobre a minha pobreza
e a grandeza de Deus. Quando eu me coloco em oração e digo, eu sou merecedor, eu estou destruindo tudo. Quando um pastor, um bispo, um apóstolo, um profeta, sei lá o quê, diz para Deus, Ele é obrigado a dar porque você tem fé, você vai orar, você destruiu tudo. Jesus nunca ensinou isso. E nem por isso eu deixei de crer na cura divina. Eu contei a vocês que fui internado no Emílio Ribas. E foi uma experiência incrível. Já haviam se passado mais de 9 horas com aquela inflamação. Minha cabeça estourando. E de repente eu não aguentei mais a dor. Eu abri os meus olhos e vi meu corpo deitado na cama. E vi minha mãe e meu pai chorando. Alguma coisa me atraía para cima. Mas de repente uma voz me disse, não chegou sua hora. Eu não tinha uma dor, eu tinha paz. Uma tranquilidade inexplicável. De repente, uma alegria contagiante. De repente, eu abri os olhos e eu estava com muita dor. Triste, aflito. Fui levado ao hospital Emílio Ribas e fiquei no quarto, enquanto o médico veio tirar o líquido da espinha. E ele foi fazer os exames rapidamente. Ele disse, você sequer levante a cabeça. Tá bom. Quando eu estava naquele quarto, ele se iluminou. A luz não era uma luz de lâmpada. Mas assim eu disse, mesmo assim eu disse, quem está entrando? E a voz disse, ninguém abriu a porta. Eu entro onde quero e faço o que eu quero. Levante, ande, vá com a sua família. Eu percebi que era Jesus. E eu disse, meu Senhor. Quando levantei, abri a porta e fiquei no corredor conversando. Foi aí que o médico veio e quando ele me viu, ele se assustou. Ele disse, o que você está fazendo de pé? Você deveria estar morto. Mas Deus não quis que eu ficasse morto, que eu morresse. Ele entrou ali e mostrou o seu poder e a sua glória. Todas as vezes que eu estou sozinho com a palavra de Deus, eu lembro deste episódio. Como me lembro do dia do meu chamado, quando ele colocou sua mão sobre a minha cabeça. Ele não é físico, mas eu senti os 5 dedos e a palma de uma mão. E dizendo, eu te escolhi. Eu te dou coragem, ousadia e autoridade para falar em meu nome. Algumas senhoras estavam
fazendo comida na cozinha da igreja, eu estava numa sala ao lado. O meu coração queimou de tal maneira, porque eu estava ali orando. E eu comecei a dançar. Numa escuridão, eu não sabia nem onde eu estava pisando, mas eu estava dançando e celebrando o nome de Deus, a grandeza e o poder dele. Eu não sabia que ele estava me arrumando uma encrenca. Porque depois fui apedrejado, apanhei, fui expulso de igrejas, de cidades, apanhei em cidades. Mas nunca deixou de faltar no meu coração a coragem, a ousadia e a autoridade. Se alguém falhou nessa história, fui eu. Mas ele nunca falhou comigo. Por isso, a pessoa que fala a vocês de Deus aqui, conhece um Deus tremendo. Nunca fui rico. Nunca me aproveitei do Evangelho. E digo a vocês que este Deus é poderoso demais. Mesmo em Araras, quando me cobriram de pedras, ensanguentado, quando me levantei, Deus me deu a autoridade para expulsar demônios naquela reunião, na praça pública. E repreender o espírito maior que estava lá naquele chefe de Umbanda, e ele caiu. E veio rolando pelo chão como uma serpente. E todos os que o seguiam por medo estavam assistindo. E Jesus, pela minha voz, diz: eu te repreendo, saia deste homem agora em nome de Jesus. E ele se levantou e disse: onde eu estou? Eu disse: você está na presença do Todo-Poderoso que criou o céu e a terra, e de Jesus Cristo, seu Filho, que deve ser adorado e celebrado para sempre. Amém. O objetivo do cristão, antes de qualquer coisa, é celebrar a grandeza de Deus. Não é à toa que Paulo nos ensina que mesmo em meio a tribulações, nós devemos ter um coração agradecido. A maioria das pregações de vitória não ensinam isso. Porque eles acham que isto não é vitória, é admitir derrota. Mentira! Eles fazem o oposto, o que Satanás quer. Tiago, o meio-irmão do Senhor, escreveu: tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu, das estrelas, dos anjos. Ele diz que tudo de bom, tudo que é perfeito, não vem do homem, nem do coração do homem, mas vem do alto, de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se tudo de bom e tudo que é perfeito vem do alto, para quem iremos
nos inclinar. Imagine como as orações de Jesus devem ter sido. Eu fiquei pensando e pensando e pensando. Jesus não ficava falando o tempo todo. Porque não existe tipo de oração que você fica falando o tempo todo. Isso aí não é oração. Porque a pessoa pensa que quanto mais fala, Deus ouve, e elas vai se empolgando com as suas palavras, elas só se emocionam e praticam um simples e mero, vazio ato religioso. Não significa nada. Um exemplo que mostra como era o relacionamento de Cristo com Deus. É quando você testemunha o amor de uma pessoa pelo seu animalzinho de estimação. É uma relação impecável de amor, paixão, carinho e até palavras. Você conversa com o animal. O cachorro olha para você e você está dizendo assim, o papai está aqui. Hoje a Denise fez um negócio e misturou lá e foi levar para a cachorrinha e falou assim, a mamãe vai te dar, mamãe vai te dar. Eu duvido que o cachorro fale assim, obrigado mamãe. Mas este é o melhor exemplo. É um amor perfeito. Não existe violência, ultraje, falta de pudor. Nós deturpamos o amor. Nós achamos que hoje no amor tem que existir violência. Cadeado, algema, chicote. Como no filme 50 Tons de Cinzas. Onde alguns dizem assim, mas a moça quis tanto ajudar. Ela não quis ajudar, ela se vendeu. Aquilo não é amor, é engano. Para um homem que não é doente, é perverso. Com inclinações satânicas. É isso que o mundo prega sobre amor. Violência. Ultraje. Mas Deus não ensina assim. O relacionamento de Jesus com Deus gastava-se horas, porque ele era capaz de cair no colo do Pai. E existia uma troca de carinho eterno. Que palavras não expressam. Cuidado. Quando você for orar, não caia na história de que você precisa falar, berrar. Não! Você precisa cair no colo do Pai e trocar carinho com Ele. Porque a oração para Jesus não era um ato
de disciplina rígida, mas era um ato de prazer. Ele tinha prazer em estar com Deus. Vocês estão comigo ainda? Era uma prática alegre e diária. A sua oração era uma explosão do seu interior ao chamamento de Deus para uma relação íntima com Ele. É como você se levante e olha para o seu animal e diz: Lulu, vem! E ele corre ao seu encontro. Deus o tempo todo está dizendo: Walter, vem! E muitas vezes Ele não quer que você diga nada, mas simplesmente corra para os seus braços, para que vocês possam se amar. A oração pontuou a vida de Jesus. Você se lembra do seu batismo? Ele estava orando e o que aconteceu? O céu se abriu sobre ele. Ele orou a noite inteira, teve comunhão a noite inteira para escolher os seus 12 discípulos. No Monte Hermon, ele estava orando e ele ficou transfigurado. A ponto dos discípulos Pedro, João e Tiago olharem aquela cena e ficarem assombrados. Na última Santa Ceia, Jesus orou com ação de graças, sabendo tudo que iria passar. No Getsemane, debaixo daquela pressão, suando sangue, quando seus capilares entraram num estado de derrame, e ele suava sangue pelos poros, e ele dizia: Pai, seja feita a tua vontade. Ele orou até na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E disse mais: Pai, nas tuas mãos está tudo consumado, e nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E expirou, e morreu, e o chão tremeu, e escureceu o dia. Você nunca viu Jesus pedindo: Deus, eu não consigo fazer a tua obra sem um jumento novo. Deus, me dá um chinelo novo. Deus, olha, eu preciso que o Senhor levante uns empresários para me sustentar. Eu preciso fazer uma reunião também com os ricos da Galileia, porque eu preciso arrancar dinheiro de algum lugar. Esses truques que são feitos hoje não funcionavam na mente de Jesus. Ele não era manipulador, ele não era marqueteiro. Ele era a palavra viva que desceu do céu para trazer a salvação aos homens e libertá-los de um mundo mentiroso, enganador, patife, caótico, que estava enterrado debaixo do poder do diabo. Os discípulos foram tocados não só pelo tempo que ele gastava, mas pela qualidade, como ele valorizava o momento. Em qualquer lugar. Ele nunca procurava mercados, parques. Diferente dos fariseus, vocês se lembram? Que procuravam os mercados, os lugares onde passava muita gente e davam um show. A ponto de um dia Jesus disse assim: está vendo aquele fariseu orando?
que dizia: eu não sou como esse aí, pecador, eu sou um santo diante de Deus. Enquanto o outro dizia: Senhor, me perdoa. E Jesus disse: quem desses está realmente orando? Jesus era um homem de lugares isolados. Por isso que quando ele ensinou a orar, ele disse: entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta. E não fique se exibindo. Igual esses que sobem em ônibus e começam: ó Pai, hoje abençoa as pessoas que estão nesse vagão. Jesus amado. Camarada, você pode orar pela comida hoje, fulano? Obrigado, grandíssimo, poderosíssimo, maravilhosíssimo. E não para mais. Para, desgramado, que eu estou com fome. Era só para dar graças. Pai, o Senhor supre as nossas necessidades. Obrigado em nome de Jesus. Pronto. Não. Grande Deus. Uau. Você já viu Jesus diante de um enfermo? Olha aqui, irmãos. Está vendo, irmão? Não. Palhaçada. Jesus simplesmente diz assim: o que tu queres que eu faça? Quer enxergar? Enxerga. Há quanto tempo você está nessa maca aqui? 38 anos. E você não consegue resolver o teu problema nesse lugar? Eu estou aqui há 38 anos, falaram que um anjo vem aqui e move as águas. Mas como é que eu vou pular na água? Eu não ando. Sempre que ele move as águas, alguém pula antes de mim. Crendice. Jesus disse: para com isso. Vamos fazer o seguinte. Pega a tua cama e vai para a tua casa. O homem levantou e foi embora. O tanque de Betesda, quem não foi a Jerusalém, vai ver que ele é muito grande. Ali Jesus teria tudo para dizer: eu ordeno! Podia fazer um dramalhão ali. Não. Toma a tua cama e vai para a tua casa. Nós temos encenado demais um cristianismo sem Cristo. Nós só estamos atrás de títulos. Por que você me chama de pastor? Não é título. Eu digo para vocês, me chamem de Walter. Se vocês não perceberem Jesus agindo na minha vida, então eu não sou nada para você. Mas eu percebo que muitos estão preocupados com títulos. Porque agora eu sou o bispo. Porque agora eu sou o profeta. Eles nem sabem definir tais dons. Show. Simplesmente show. O maior desejo de Jesus não era encontrar o lugar, mas era estar na presença de quem ele amava.
Alguma vez você já quis passar mais tempo com uma pessoa sem ser atrapalhado por outras? Sim ou não? Por isso que Jesus procurava um lugar isolado. A vida de muitos não tem poder. E você não sabe como agir em determinadas situações porque você não ora. Se você pensa que pessoas orando por você irão resolver o teu problema, você se engana. Porque Deus vai cobrar esse relacionamento. Como é que você pode cobrar a presença do seu filho com você, quando você é desobediente à ordem de Deus, em cobrar a sua presença com ele? Jesus valorizava o seu tempo com Deus. Ele não ficava encenando e brincando. Orar para Jesus não era uma prioridade, era um prazer. Ele gostava. Qual pastor, qual pregador abandonaria os aplausos, os elogios, os aplausos, as aclamações, os abraços, para se retirar para orar? No filme Selma, Martin Luther King está na ponte atravessando para a cidade de Selma, em Alabama. E os policiais que bateram noutra oportunidade, eles saem, abrem passagem. Ele para, se ajoelha, e Deus fala ao seu coração: não vá. Parecia uma derrota. E ele recuou. Passou de volta pelo meio das pessoas e todos decepcionados. Às vezes o que Deus nos pede vai gerar decepção, vai gerar estranheza. Você vai à escola e Deus diz: você é diferente. E as pessoas vão dizer: mas por que você age assim? Todos agem dessa maneira, só você. Você tem uma grande oportunidade para falar do seu compromisso com Ele. A sua casa é diferente. A sua casa não é dada à bagunça, à baderna. Existem valores que comandam a sua casa. E um deles é a palavra de Deus. Nós gostamos da agitação. Gostamos do prazer da agitação, dos amigos. E a oração, então, para nós se torna irritante. Como eu posso abandonar minhas preocupações? Como eu posso abandonar minha ansiedade? Como eu posso abandonar meus agitos para me colocar diante do Pai e começar a dizer: como Tu és grande, Te amo, Senhor. Tudo que queremos é: Pai, agora em nome de Jesus, eu determino que caia o diabo, que se levante um anjo, que o Senhor envie os céus, que agora aconteça, e não sei o quê, e pá. Você já deu toda a receita. Nada que você está pedindo é um resultado de amor. Os discípulos viram algo diferente em Cristo, o seu prazer em amar a Deus.
E não podiam fazer um pedido mais sensato do que este. Senhor, depois de tudo que temos visto, por favor, Senhor, nos ensine a orar. Jesus não ensinou a eles técnicas sobre oração. Eu já vi livros no mercado como orar 1 hora. Como orar 1 hora durante o dia. Não existe técnica. Oração é uma resposta ao chamado de alguém. Você pode estar no carro, no banheiro, tomando banho, cozinhando, em qualquer lugar, e Deus o chama, e você percebe que aquele momento é o momento de você se render. Porque alguma coisa vai acontecer na sua vida. Muitos de vocês não veem mais o poder de Deus em suas vidas porque vocês não se rendem. Deus chama, 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 mas vocês só estão preocupados com os seus pensamentos, com os seus medos. Deus não está pedindo que você pare por 1 hora, 2 horas, às vezes serão 2, 3 minutos, em que Ele vai se derramar sobre você, e você se derramar sobre Ele. E esse vínculo entre o céu e a terra se realiza. Jesus não deu técnica de oração, mas ensinou a eles sobre o conteúdo. Porque toda oração deve expressar o que conhecemos de Deus e o que mais estimamos nele. Infelizmente, muitas pessoas nunca irão aprender isso. Porque não leem a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, se vocês não prestam atenção em pregações e ensinamentos, vocês nunca saberão como Deus pensa, portanto não conhecerão a Deus e não conseguirão estimá-lo. Você não pode criar um gato como se ele fosse um cachorro. Você não pode tratar Deus como se fosse um Zé. Você não imagina o que está perdendo. Quando eu estava estudando essas coisas, meu coração encheu. E eu comecei a pensar, Pai, eu sei que eu estou apenas raspando na tua sabedoria. E meu coração já está queimando. O conteúdo da oração, ou melhor, a oração deve ter qualidade. E então Jesus dá o conteúdo. Não se preocupe com o tempo, desculpe, é isso que eu queria dizer, não coloquei o slide lá. Mas a qualidade da oração deve ter prioridade sobre o tempo e até mesmo palavras. Vocês não devem ficar preocupados se a oração vai levar 1 hora, 2 minutos. É o tempo que Deus quer. Reunião de oração com muita técnica não é reunião de oração. Tem que ser livre.
deixa Deus agir no coração. Quando nós pedirmos coisas, nós sabemos pelas quais precisamos pedir. Orar pela igreja, orar por Israel, orar pelo povo de Deus, orar pela nossa vida espiritual. Deus ensina, Jesus ensinou, não sejam como os pagãos que ficam o tempo todo pedindo coisas materiais, coisas pessoais. Deus sabe o que vocês precisam. Portanto, busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É isso que ele disse. Ele sabe o que você precisa. Uma vez eu ouvi no rádio um pregador dizendo: esses homens que dizem que nós não precisamos pedir, então nunca teremos. Que ideia mais de jirico. Por isso que a mula de Balaão viu o Senhor, e esse cara não vê, porque ele é um incrédulo. Confiar em Jesus é dizer a Ele: Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. O que o Senhor pensa para o meu ministério, por exemplo? O que eu preciso ter para ser mais eficaz? Então me ensina. E se for necessário que o Senhor me dê, eu estou nas Tuas mãos. Mas Pai, abençoa a Tua igreja, enche a minha vida com Teu Espírito Santo, me dá capacitação, me ensina a entender os Teus caminhos. Pai, me dá coragem, me dá ousadia. Ó Senhor, como Tu és grande e maravilhoso. Você acha que Deus não pode abençoar o seu trabalho, a sua casa? Por isso que o conteúdo da oração deve produzir qualidade e eficácia. Na oração de Jesus, que Ele nos ensina, nós temos o plano vertical e o horizontal da oração. Vou explicar. No plano vertical, o que nós temos? Pai, que todos reconheçam que o Teu nome é santo. Venha o Teu reino. Repare que aí eu não estou pedindo nada para mim. Jesus está ensinando como orar. Então Ele está dizendo, quando vocês orarem, entrem primeiro no plano vertical. Mas o que as pessoas fazem? Vamos orar, meus irmãos, vamos. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe todos nós agora, que a gente receba muito dinheiro, prosperidade, pega a mala, pega a chave, é agora, muitas viagens. O plano vertical é centralizado na grandeza, na glória, na pureza e no poder de Deus. Você descansa nos braços de Deus, como dizia o velho hino. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em abençoar quem descansa no seu poder. Quando nós oramos, a nossa prioridade é buscarmos a grandeza de Deus, é cairmos para dentro da sua grandeza. Porque no plano horizontal,
é encontrarmos nossas necessidades. Quais são as nossas maiores necessidades, segundo Jesus? O que nós deveríamos pedir? Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. Ao contrário do que esses caras ensinam, pede que Deus vai te dar, pede a bênção, meu irmão, Deus quer dar uma BMW para você, você não estuda. Você não se formou em nada, e nem na loteria ganhou, e quer ser rei. Nós temos exemplos neste país de quem não estudou e tenta ser rei. O buraco que nós estamos. Não basta ser cidadão brasileiro. Nós precisamos gostar do Brasil. Nós precisamos gostar da nossa pátria. Amar o nosso solo. Valorizar as nossas riquezas. Não basta frequentar uma igreja. É necessário amar a Deus. Gostar de estar com Ele. Amar o seu reino, valorizar seus princípios e valores, e dizer, Senhor, não existe alguém mais puro e mais santo do que tu. Venha o teu reino. Quando nós simplesmente trocamos a ordem e começamos a orar no plano horizontal, nossas orações falharão. Quando nós não nos impressionamos com a grandeza de Deus e ficamos só pedindo coisas, nossas orações falharão e nós começaremos a perder nosso contato com Deus. Por que eu digo isso? Porque a experiência da oração é semelhante à força gravitacional. Quando um meteoro se aproxima da nossa atmosfera, por que ele entra? Porque a sua massa é menor que a nossa massa, que a massa do nosso planeta, e então ele é atraído. Ele entra na atmosfera, e se ele entrar no ângulo certo, ele a atravessa, mas ele queima, diminui o seu tamanho. E às vezes se parte aos pedaços. Então nós chamamos o meteoro de meteorito, ou estrela cadente. Ele estava passando numa órbita, mas a gravidade da Terra o chamou, o atraiu. E porque ele já era pequeno, e na atração se tornou menor. E, às vezes, aos pedaços. Você se lembra das palavras de João Batista? É necessário que eu diminua e que ele cresça. Mas ele disse isso quando? Aquele que vem depois de mim é maior do que eu. E eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele vai me atrair de tal modo que eu vou diminuir e ele vai crescer. Quem é que está aqui em nosso meio? Senão aquele que é grande. Você veio aqui por quê? Você veio aqui porque de um convite, por causa de um convite? Não. Você está aqui hoje para ouvir o que precisa ouvir, porque Deus te atraiu.
Olha a órbita da Lua sobre a Terra. Ela mexe com as nossas marés, porque ela tem massa. Ela tem lei gravitacional. Você olha a Lua, tem crateras, porque meteoros a bombardeiam. Na Lua tem terremoto. E os cientistas ficaram impressionados quando começaram a pesquisar para construir lá. Na Terra os terremotos são assim. Na Lua, além de ser assim, é assim ao mesmo tempo. Mas a Lua gira em torno da Terra e não escapa, a não ser por 3 centímetros e pouco por ano. E ela não escapa da Terra assim, ela escapa por tangência. Sua órbita vai se tornando cada vez mais longa. Por que não escapa? Porque a sua massa é menor do que a Terra. A Terra a segura. A mesma coisa deveria acontecer conosco. Corações, pensamentos e palavras devem ser puxados pela massa, pela grandeza, pela pureza, pelo poder do Criador. Não é à toa que Paulo diz que os nossos pensamentos, que nós devemos estar sempre pensando naquilo que produz louvor, grandeza de Deus. Isso é que transforma uma vida. Não é alguém orando por você. Não é uma corrente, mas é você tomar uma posição séria ao lado de Deus. O diabo não poderá contra você em hipótese alguma. Ele virá contra você, mas saberá com quem está mexendo. Deus é muito mais maciço e poderoso do que nós. Ele tem mais beleza, importância e poder do que tudo o que conhecemos. Não é à toa que Jesus disse assim. Será que eu pulei? De novo, esse danado vai me dar essa zebra? Não foi o versículo, mas eu vou citar. Em João 12:32, vocês que estão anotando, anote. Jesus disse assim: e quando eu for levantado da terra, o que ele disse? Atrairei todos para mim. Sabe o que significa isso? João 12:32. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. João capítulo 12, verso 32. Sabe o que significa isso? Quando ele morreu, ou estava sendo crucificado, porque ele disse, importa que o Filho do Homem seja levantado como a serpente que Moisés levantou no deserto. Quando ele ficou crucificado, todos diziam, aí está, ó. Isaías disse, ele era tão feio, parecia um monstro. Mas o seu poder era tanto, que atraiu o mundo todo sobre ele. Alguns foram atraídos pelo amor. Outros foram atraídos para sentirem ódio. Mas todos são atraídos a ele. Os que não amam Cristo, matam cristãos. Porque têm ódio dele, porque foram atraídos para ele. E não querem se render a ele. Mas eu louvo a Deus por aqueles que foram atraídos pelo Senhor e se renderam a ele.
Eu louvo a Deus por aqueles que foram atraídos pelo Senhor e estão dispostos a dar suas vidas para Ele. Mas a todos quantos os receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero que você escute a oração de Martin Luther King antes de um de seus sermões. Ele disse: amado Senhor Deus, eu quero pregar para que Tu sejas glorificado. Quero falar de Ti, engrandecer o Teu nome. Embora eu provavelmente não saiba como fazer isto muito bem, Tu me ajudarás para que tudo dê certo. Esta é a oração deste grande pregador, deste homem que mudou a vida nos Estados Unidos da América. Por isso, há duas maneiras para se viver neste mundo. Quando Jesus disse: venha o teu reino, Ele estava dizendo: ou você vive centrado em Deus, ou você vive pelo egoísmo, pelo egocentrismo. Nós devemos ter o desejo de ver o reino de Deus chegando até nós. Tudo que nós precisamos é do reino. Não é de solução. Nós vivemos hoje dentro de um país confuso. Mas você duvida que Deus pode suprir nossas necessidades? Você tem dúvida? Nós estamos indo para Israel, subiu o dólar, mas Deus nos dará condições de pagar tudo isso e voltar de lá com uma experiência muito maior, muito mais brilhante. Mas precisa ir para Israel para conhecer Deus melhor? Não. Mas se Deus mostrou que você deve ir, vá. Assim como Deus dizia para mim antigamente: você só tem o dinheiro da condução? Muito bem, pegue o ônibus e vá para tal cidade. E eu chegava lá com uma malinha. Eu ia onde? Na praça. Sentava ali e dizia: meu Deus, estou com um tremendo de um medo aqui. Eu não tenho como voltar se as coisas não derem certo. E então eu começava a orar, dizendo: Senhor, o Senhor me enviou aqui. O Senhor tem palavras para algumas pessoas. E eu engrandecia a Deus. Eu não pedia casa, comida. Em Itanhaém eu tomava banho no mar, esperava todo mundo sumir. Quando eu via que não tinha ninguém, eu corria na praia, limpava tudo direitinho. Salgado mesmo. E ficava com aquela coisa grudando. Aí aparece uma pessoa dizendo: nunca te vi aqui. Falei: realmente eu nunca estive. Quem é você? Eu sou alguém que está disposto a trazer vida às pessoas. Que negócio é esse? Eu quero orar com as pessoas. Eu quero mostrar a graça, o amor de Deus. Isso é de religião? Se você me deixar falar com você, você vai entender. Então fala. E eu começava a falar. Fomos à sua casa, um barraquinho, longe, no meio do mangue. E cheguei ali, aquela mulher doente na cama. E eu disse: em nome de Jesus, levanta. E ela levantou. Quando eles viram aquilo, eles saíram correndo pela redondeza, avisando as pessoas. Daqui a pouco tinha um bando de gente lá. Naquela noite, eles me ofereceram um jantar. Era arroz puro. Panela aberta, cheia de mosquito dentro. Eu não tinha outra coisa para comer,
a não ser arroz, não mosquito. Nós demos uma esquentada naquilo, disse: Jesus, está escrito, se comer alguma coisa mortífera. Sinceramente. Hoje os pastores vão numa igreja, eles querem duplex, cobertura, blá blá blá. Naquela época era banco de jardim. E surra. Porque quando os outros religiosos sabiam que você estava lá, eles vinham atrás de você para te bater e te pegar. E te matar, se possível. Naquela noite, a mulher falou: não temos onde abrigar você. Você poderia dormir num cantinho? Claro. Eu peguei o paletó, pus no chão, ela pôs lá um papelão, e eu em cima. À noite eu senti um negócio quente aqui. Era um menino. Falei: o filhote do diabo. Cada uma. São experiências, irmãos. Eu tenho muitas histórias para contar. Mas não gostaria de escrever um livro sobre isso. Porque isso não edifica nada. Isso é bom contar aqui. Mas foram muitos sofrimentos, muitas lutas. Mas Deus sempre foi honrado. O grande erro de alguns é trazer Deus para ser seu companheiro. Um companheiro que anda com ele para lá e para cá. Para que em algum momento de necessidade, pode me ajudar para mostrar um endereço? A maior parte do tempo é um companheiro calado, em que a pessoa não tem sequer intimidade, sequer o busca. Muitas pessoas estão se encaminhando para longe dele. E sequer permite que ele tome parte em suas vidas. Eles pensam que o receberam, mas estão enganados. A honra do nome de Deus e a vinda do seu reino é que deve fincar nossas orações e nos levar ao conteúdo que nós vamos terminar. A nossa fraqueza e a nossa dependência de Deus. O plano horizontal diz: dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Sem alimento, nós morremos, desfalecemos. Mas você já parou para pensar que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e nem é servido pelo homem? Ele não precisa habitar em você. Se você corre atrás do seu próprio alimento, para que ele precisa habitar em você? Se você busca os seus próprios recursos pela mentira, pelo engano, como esses estão fazendo por aí, dando um mau exemplo à nação, porque Deus tem que habitar em você. Mas quando você se arrepende, você quer Ele na sua vida, então Ele entra em você. E você diz: Pai, perdoa todos os erros que eu cometi. Eu não posso viver se o Senhor não me sustentar a cada dia. Se o Senhor não me sustentar hoje, eu vou cair. Se o Senhor não me der graça amanhã, eu vou errar. Eu preciso do Senhor a cada instante. Eu cometi erros, Pai. Mas ainda estou nas tuas mãos, porque tu és poderoso. Quando Davi errou, ele disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria. Restaura a minha alma. Renova o meu espírito. Tem misericórdia de mim.
Alimento aqui não é dinheiro. Isso Deus te dá facinho se Ele quiser. Alimento aqui é o sustento para você se manter dignamente em um mundo sujo. Você é capaz de enfrentar os maiores demônios por causa daquilo que você come e bebe do céu. Não é à toa que Jesus disse para a mulher samaritana: quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede, mas uma fonte se formará na sua vida, que saltará para a vida eterna. Quando Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, Ele disse isso porque se você se alimentar desse pão, você conseguirá subsistir até a sua volta, se for o caso. Você será perseverante e verdadeiramente vencedor. Porque em Cristo Jesus nós não somos meramente vencedores, nós somos mais que vencedores. Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus faz doação diária aos seus filhos. Você nem imagina. Você está dizendo assim: mas já estou há tanto tempo aqui. Porque Deus quis. Você poderia estar em outro lugar que o camarada já tinha terminado há muito tempo, enchido o teu coração com promessas falsas, e você sairia de lá: ai, hoje Deus falou comigo, eu vou ser vitorioso. No fim você leva uma bomba no meio da cara. Deus está falando com você hoje: se arrependa. Jesus morreu por você para ser o teu alimento. Pare de ficar enchendo a sua vida com lixo. Você já reparou que o alimento, quando nós vamos comer, geralmente comemos em conjunto? Porque Deus fez isso. Porque aquele é o momento para nós compartilharmos algo importante, aproveitarmos a situação. Você já reparou que nos evangelhos as maiores lições de Jesus era quando ele estava comendo com as pessoas? Quando Judas se revelou, o que ele estava fazendo? Comendo. Quando Zaqueu foi salvo, o que ele estava fazendo? Comendo. Quando a mulher lançou o perfume sobre os seus pés, ele estava onde? Comendo. Quando ele apareceu aos seus discípulos, o que ele fez? Comeu. Quando ele chamou Pedro lá do barco, o que ele fez? Preparou um lanche para eles e comeu. É o momento em que você se quebra e você pode falar com as pessoas de suas fraquezas e suas celebrações. Ele disse também no plano horizontal: perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. Esta é uma necessidade muito maior do que comida. Porque as pessoas podem dizer: eu tenho Jesus, mas se você não perdoa, você não tem nada. Se você não consegue perdoar, se você insiste em viver na prisão da mágoa, do ódio, Jesus não está trabalhando na sua vida. Se o nosso corpo, por falta de comida, desfalece, a nossa alma, sem o perdão, é destruída para sempre no inferno. Comece a pensar em pessoas que você precisa perdoar.
Você não pode continuar convivendo com esta mágoa, com esta insegurança. Isto está te fazendo mal. Isto está roubando de você a presença de Deus e as bênçãos e até mesmo libertações. Se a falta de perdão destrói você, imagine quando Deus, se Ele não nos perdoasse quando chamou, Ele seria destruído. Assim como a comida é individual e corporal, o perdão também é individual e corporal. Uma igreja que não se perdoa, ela se destrói. Uma casa onde não existe perdão, ela fica totalmente dividida e perdida. Um escritório, uma empresa onde existe ódio, não existe clima de trabalho, só existe destruição. E Jesus disse, e não deixes que sejamos tentados. Nós somos moralmente fracos. Nós nos inclinamos para a massa de Deus ou para a massa do mundo. O mundanismo é aquele sistema organizado para se opor aos princípios e verdades de Deus. E ele não é fraco, ele é forte. Se você não ama a Deus é porque você é mundano. Você está sendo puxado para lá. Quando você lê o livro de Gálatas, ele diz, ou você se inclina para a carne, ou se inclina para Deus. Jesus disse aos seus discípulos, levantem e orem. Ele não ficou perguntando, vocês estão tristinhos, deprimidos, coitados. Você está dizendo assim, eu estou muito acabado, não vai dar. Ai, você pode orar por mim. Jesus sabe, ele não ia orar por você coisíssima nenhuma. Ele ia dizer assim, vamos lá, rapaz, abre o olho, levanta a cabeça, vamos em frente, anda, faça a obra de Deus, levanta, vai orar, vai buscar a Deus. Jesus não proporia uma corrente, nem aqui, nem na China, nem em Alfa Centauro. Essas coisas são decorrentes da macumba. Nós não somos macumbeiros. Há muito Deus nos livrou dessas coisas. Nós somos livres. Eu não preciso crer nessas coisas erradas. Eu não preciso crer em novena, macumba, nessas coisas todas. Por quê? Porque Ele me libertou disso. Não é o que eu quero, mas é o que Ele quer. Quando eu não quero perdoar, eu começo a servir de obstáculos a pessoas, porque eu fico rancoroso, magoado, enraivecido, amargurado, e então eu começo a azedar a vida de outras pessoas, a apodrecer outras pessoas. E Deus não admite isso. Por isso que Ele diz, perdoa. Perdoar não é esquecer. Perdoar é procurar não lembrar. E viver como se aquilo não tivesse acontecido. E como você pode fazer isso? Fazendo a vontade de Deus e não a sua. Eu não sei se vocês teriam coragem para ler um texto comigo na Bíblia. Eu estou terminando mesmo. E Deus falou com a gente hoje aqui. No livro de Tiago, capítulo 1. Muita gente não sabe nem o que é tentação. Pensa que é coisa do diabo. E não é. A moça aparece grávida, como eu digo para vocês, vem com aquele barrigãozão. Ai,
Que foi, filho? O diabo me tentou aí. O diabo te tentou? Tiago, capítulo 1, versículos 13 ao 18. Acharam? Depois do livro de Hebreus, está a carta a Tiago. Diz no versículo 13 em diante o seguinte: quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta a ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são o quê? Atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Os desejos, então, irmãos, se tornam tão fortes que você é atraído para a atmosfera deles. Porque a massa deles é maior do que a nossa. Nós dizemos assim, ele é doente, uma ova. Mas ele está nas drogas, é doença. No alcoolismo, está doente. Não tem doença não. Isso não é doença. É errado. É pecado. Para de começar a chamar pessoas más de boas. Jesus não fazia isso. Jesus, ele dizia, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Ele não chamava o mal de bom. Para de se enrolar com essa terapia mundana, que diz que todo mundo está doente hoje em dia. É doença. Isso é coisa da Marta Suplicy. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz o quê? A morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Nós lemos isso. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Se Deus sumisse, imagine um abismo. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Deus não quer ver você com uma mente doentia. Você é a celebração de toda a criação de Deus. E se você estava falho, em Cristo foi consertado. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Você não é mais a mesma pessoa. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim.
Imagine, a igreja foi chamada para levantar Jesus em suas pregações, em suas atitudes, em seus louvores. E hoje os nossos louvores é assim: eu sei que tu me darás, eu sei que eu vou ficar rico. Oba, 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 viva Jesus. Vá te catar, cara. Você tá louco? Os nossos louvores devem engrandecer a Deus. Nossas pregações devem engrandecer a Deus. Se você não gosta, você é atraído a Ele para amar ou odiar. Você vai sair daqui de dentro hoje ou amando mais a Deus ou odiando a Ele. Isso eu sei perfeitamente. Não é a mim que você não vai gostar. Não é a mim que você vai dizer, odiei. Se odiou o que você ouviu. Porque isso te colocou contra a parede, porque você precisa mudar sua vida. Você não pode mais continuar sendo o que você é. Deus trouxe você aqui para ouvir algo e Ele está dizendo, você muda, se conserta enquanto é tempo. Creia no meu poder, na minha graça, porque senão eu risco o teu nome. Então, enquanto você passar aqui, talvez eu serei um tormento na tua alma, inesquecível. A ponto de um dia, quando você estiver na maior miséria, então Deus, na sua graça, poderá fazer isso. Você se lembra quando você ouviu aquele homem falando a meu respeito? É tudo que você precisa neste momento. E então você desaba, você cai em prantos e começa a se lembrar. E a sua alma então se volta por causa de um ato da misericórdia de Deus. Nossas orações devem levantar Jesus a tal modo para que as pessoas sejam atraídas a Ele por amor ou por ódio. Uma igreja que aprende a orar, uma igreja que aprende a exaltar Deus, uma igreja que aprende a entender quais são as suas maiores necessidades, que é ser alimentado por Deus, que é aprender a ter uma vida digna de perdão e perdoar. Uma igreja que está buscando fugir de suas paixões pessoais para servir a Deus. Quando Deus não abençoará esse povo? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se arrepender dos seus pecados e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vocês duvidam?
Posso terminar? Nós temos uma tendência para a desobediência. E devemos pedir a Deus que nos oriente sobre como podemos ser cheios do Espírito Santo. Porque quando Ele age dentro de nós, sempre seremos atraídos para a sua grandeza. Por isso João disse: porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Pense na lei gravitacional. Jogue esta bola para cima e ela cai. A sua massa é menor do que a Terra. Vá num asteroide e jogue-a para cima. Ela vai entrar em órbita, possivelmente. Vai ficar presa, vai entrar em órbita até cair. Se o Espírito de Deus que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo, quando você se inclina a Ele, você é atraído por Ele. E são poucos que percebem isso. Muito pouco. E quando você cai nos braços do Pai, o mundo fica deste tamanho. Eu não estou dizendo que nós não sentiremos medo, pavor, mas estou dizendo que podemos vencer todas estas coisas por meio daquele que nos amou. Você não precisa ser doente. Você não precisa sentir-se fraco, nem indigno ou culpado de nada. Confie a sua vida em Deus. Seja generoso com o reino. Ame a Deus de todo o seu coração. E procure amar o teu próximo. E que este chá de cadeira nesta noite tenha lhe feito muito bem. Que você saia daqui nesta noite com o Espírito e com o desejo de servir ao Pai. Não importa a tua condição. Você tem boca, você tem mente. Se não tem palavras, chore. Abrace as pessoas. Ame-as. Quando você estiver diante de Deus, sossegue o teu coração. Comece reconhecendo a sua grandeza e o seu poder. Você vai perceber que cairá na sua grandeza. Não fique preocupado em pedir comida, dinheiro, roupa. Essas coisas Deus sabe e dará. Peça a Deus que te ensine a valorizar sua vida. Se coloque debaixo do seu governo.
Deus quer o controle de tudo. Ele é Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Quem no céu tem o eu